Irmãos, boa noite. Paz, Senhor Jesus. É sempre uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, com essa igreja tão amada, que eu amo muito os irmãos. E é sempre um privilégio poder falar da palavra do Senhor e poder compartilhar aquilo que Jesus traz para nós, né? Todos os dias Ele traz algo novo. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que está em João 11. É um texto muito conhecido, né? Nosso, dos irmãos também, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Eu quero contar essa história para vocês hoje à noite. E a gente vai discutir algumas coisas, a gente vai compartilhar alguns pontos aqui nessa passagem, né? Nós estamos aí no penúltimo mês do ano, então todos nós tivemos um ano difícil, né? Um ano desde março, estamos aí vivendo esse tempo de dificuldade aí com a pandemia, mas eu não sei vocês, mas se eu parar hoje para pensar desde março até agora, até aqui o Senhor foi fiel conosco, né? Foi fiel comigo, e eu acredito que cada um dos irmãos também teria um testemunho para compartilhar, para falar, né? Daquilo que Jesus fez na sua vida durante esse tempo de adversidades, né? E esse texto que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, ele fala também da adversidade, né? Dessa adversidade que Marta e Maria estavam vivendo, né? E é um texto bem longo, e eu vou ler esse texto bem rápido aqui com vocês, para a gente poder ver o que Jesus quer falar conosco. Então, João 11, que fala assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, será salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro em que não estivesse lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crer nisto?
Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia ter vindo ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Marta, Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa as consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguraram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não pediam ele que abriu os olhos ao cego, fazer este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou, porque me enviaste. Aliás, eu sabia que sempre me ouviste, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e as mãos ligadas com as ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e o deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto visitar Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Esse texto é um texto, ele é bem longo, né? É uma história, na verdade, e eu sei que todos vocês já conhecem essa história, né? Dessa passagem aqui da ressurreição de Lázaro. E como eu disse no início, essa família, ela estava vivendo em tempos difíceis, né? Marta e Maria, eles estavam lidando com a enfermidade do irmão. Mas Jesus não estava na cidade, né? Jesus estava na outra cidade, de Betânia. E quando Lázaro estava doente, Marta e Maria mandaram um recado para Jesus, falando para ele: Senhor, aquele que tu amas está doente, né? Está enfermo. E eu fiquei pensando nessa palavra hoje, sobre isso, né? E muitas vezes também, quando nós estamos passando por dificuldade, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Muitas vezes, a coisa que nós mais queremos, às vezes, é o nosso pastor por perto para orar por nós, né? Eu já vi pessoas falarem assim, que tem pessoa que não aceita ninguém que ora a não ser o pastor. Ele acha que ninguém tem mais poder na oração a não ser a oração do pastor, né? Até manda chamar o pastor. Então, ele só quer o pastor que ora, né? Então, eu vejo que nesse texto aqui, eu fico pensando que nesse texto também, o que Marta e Maria queriam naquele momento era a presença de Jesus, né? Que Jesus estivesse ali com eles, né? Para ele presenciar, né? A dificuldade de Lázaro, né? Porque Lázaro estava doente. E Maria e Marta sabiam que se Jesus estivesse ali, né? Ele iria curá-lo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje à noite é: as adversidades acontecem, e quando elas vêm, o que nós fazemos com elas? Né? O que nós vamos fazer diante das adversidades? E eu olhando para esse texto hoje, né, nesse dia, para compartilhar com vocês hoje à noite, eu quero compartilhar algumas atitudes que nós devemos ter diante das adversidades, diante da luta, né? E eu sei que todos nós, né, estamos passando esse tempo, quando eu falei no início, né, dessa pandemia aí,
Mas nós como cristãos, né, nós devemos ter algumas atitudes no nosso coração quando a luta chega na nossa casa, quando a dificuldade chega, quando a adversidade chega na nossa casa, né? Na nossa família, como Marta e Maria estavam vivendo. E a primeira coisa que nós temos que ter, né, no nosso coração, quando Marta e Maria mandaram o recado para Jesus, né? Senhor, falaram para Jesus que aquele que ele o amava estava enfermo. E Jesus falou para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, né? Então, o que eu quero dizer para você hoje à noite é que Deus, ele tem um propósito em cada situação que nós vivemos, né? Em cada situação que nós estamos vivendo, né? Diante dessa pandemia, vamos falar no que está acontecendo hoje, né? No nosso mundo, né? Vamos dizer, diante dessa pandemia. Nós temos opção: ou você reclama de tudo, né? Você reclama que está difícil, que não está dando, ou você vê que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Mesmo diante dessa dificuldade, Deus tem um propósito em todas as coisas, né? As igrejas fecharam, né? Muitas igrejas fecharam com essa pandemia. Mas se nós olharmos para a nossa igreja hoje, ninguém ficou sem cultuar a Deus aos domingos. Porque Deus levantou os pastores para vir, para gravar, né? Para ajudar, para botar aí, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Então, nós não ficamos sem cultuar a Deus, sem ouvir a palavra de Deus, né? Então, em tudo, Deus tem um propósito. Com isso, nós crescemos também. Talvez muitos de vocês, né, nunca tiveram a oportunidade de assistir um culto online ou participar daquela plataforma Zoom, né, que foi tão novo para todo mundo, mas eu vejo muitos de vocês aí, né, vendo e assistindo. Então, vocês também cresceram diante dessa luta, né? Vamos olhar por esse lado, né? O que Jesus fez, o que Jesus está fazendo na nossa vida como cristão, né? Nesse tempo difícil. Não murmurar: porque está difícil, né? A gente começa a reclamar que tudo não está dando certo, né? Então, diante da dificuldade, você precisa crer que Jesus tem um propósito em tudo. Quando ele falou para Marta: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, né? Então, a primeira coisa, né? Deus tem um propósito. E a segunda coisa é não murmurar, né? Murmurar da dificuldade, né? E a Bíblia fala assim que tende por motivo de gozo quando passarde pelas provações. E o gozo, eu já falei isso anteriormente, o gozo é muito mais do que a alegria. O gozo é algo que vem muito mais do que a nossa alegria, né? Então, ter motivo de gozo, né? Parece que não tem nexo, né? O que Jesus nos ensina a fazer, né? Tende motivo de gozo quando passardes pela provação, né? Então, nós temos que ter alegria no nosso coração, gozo no nosso coração. Mesmo que está difícil, que a sua vida não você está enfrentando luta, talvez enfermidade, dificuldade, mas tenha gozo no seu coração, né? Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por aquela situação, por aquilo que você está vivendo, né? Então, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Em tudo Deus tem um propósito, né? E nós temos também que esperar o tempo do Senhor, né? Porque quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias para ele voltar, né? Ele ficou lá mais 2 dias. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto, né? Lázaro já havia morrido. Então, Deus, ele tem o tempo certo de chegar com a vitória para nós. E muitas vezes nós cristãos queremos a resposta muito rápida, né? Nós oramos, já queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. E nós não sabemos perseverar, né? Nós não sabemos nós não sabemos esperar o tempo certo, a hora certa, né? Maria e Marta, eu acredito que elas queriam que Jesus voltasse de imediato, porque ela estava numa situação difícil, né? E elas pensavam: se Jesus voltar, meu irmão não vai morrer. Só que o irmão morreu. O irmão dela morreu. Mas Jesus tinha um propósito nessa morte.
para que todos fossem visto o que ele ia fazer, né? E quando ele recebeu a notícia, ele demorou 2 dias. E a minha pergunta para você hoje à noite é: quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus na sua vida? Né? Por quanto tempo você tem buscado ao Senhor e você tem esperado essa resposta? Né? Talvez você até já desistiu, né? Nem espera mais. Ah, já orei tanto que eu já até desisti disso. Né? Mas Deus, ele sabe a hora certa. Ele vai chegar com a vitória na sua vida. Né? Então, Deus, ele tem o tempo certo de chegar. O nosso tempo não é o tempo de Deus, né? A nossa hora não é a hora de Deus. Deus, ele sabe exatamente quando ele vai fazer, o tempo que ele vai fazer, né? Cabe a nós esperar esse tempo, né? Esperar a hora que Jesus vai realizar, né, aquilo que nós temos buscado e aquilo que nós temos orado ao Senhor, né? E outra coisa também que eu achei bem interessante é que Marta e Maria, ela conhecia Jesus, né? Ela sabia quem Jesus era, porque Jesus era íntimo deles, da família. Irmãos, e eu quero dizer para você hoje à noite, talvez a gente não recebe as respostas de Deus, é porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque às vezes nós vamos na igreja, né? A gente frequenta a igreja por religiosidade. Porque a gente tem medo de... Essa semana nós escutei uma frase que muitas vezes vão porque tem medo de ir para o inferno, né? Então vai para a igreja. Então, às vezes é isso. Mas a gente não tem esse relacionamento com o Senhor. De buscar o Senhor, de escutar, de ler a Bíblia, né? Então, mas Marta e Maria conheciam Jesus, né? O que eu quero dizer para você hoje à noite é: eu e você precisamos conhecer o Deus que nós servimos, né? Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Então, você precisa conhecer a Deus. Então, você precisa saber que na sua provação, Deus tem um propósito, né? Não murmurar diante da luta, né? Saber esperar o tempo do Senhor agir na sua vida. E também conhecer o Deus que você serve, né? Conhecer quem é Jesus na sua vida, quem é Deus na sua vida, né? E eu sei que nessa pandemia muitas pessoas ou se achegaram a Deus ou se afastaram de Deus, né? E eu acredito que nós como cristãos, né, nós deveríamos ter chegado a Deus, né, buscado o Senhor, né, buscado revelações novas do Senhor, buscado crescer no Senhor, né? Então, às vezes você estava pensando, eu não tenho tempo, né, eu não tinha tempo para nada, eu trabalhava cedo, acordava muito cedo para trabalho, mas agora você tem todo o tempo, né? Nós temos muito tempo para isso, né? Então, nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo, né? Conhecer o Deus que nós servimos. E como que a gente pode conhecer o Deus que nós servimos? Buscando revelação na palavra dele. A palavra do Senhor, ela é a verdade, né? É nela que nós encontramos as revelações para a nossa vida, né? Você buscar o Senhor, ler a Bíblia todos os dias, né? Buscar o Senhor na oração, na leitura bíblica, né? Buscar sempre o Senhor, conhecer o Senhor, né? E quando você conhece a Deus, quando você sabe o Deus que você serve, mesmo diante da dificuldade, da luta, né, que você enfrenta, você não vai ficar com seu coração angustiado, né? Você vai ter alegria no seu coração, porque você sabe que aquele momento é passageiro, né? Tem também uma palavra que fala que a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer para nós eterno peso de glória, né? Então, a tribulação também na nossa vida ela é momentânea, né? Lázaro estava morto, mas a gente vai ver daqui a pouquinho o que aconteceu com Lázaro, né? Jesus chegou na vida de Lázaro, né? Jesus chegou para voltar, ele voltou para ver Marta e Maria como eles estavam, né? Como elas estavam. Depois de 2 dias, ele voltou para
a Judéia, né? E também, uma outra coisa que eu quero falar com vocês sobre a diversidade, as lutas. Tudo que nós passamos serve de testemunhos para encorajar outras pessoas, né? Talvez você pense assim, ah não, Dinha, mas olha só, a minha luta, a minha dificuldade que eu passo, né? Só eu sei que eu vivo, mas eu quero te dizer hoje à noite, né? Tudo que nós passamos serve para você estimular outros. Se você olhar para a morte de Lázaro, né? Que ele morreu, mas ele ressuscitou, né? E Jesus trouxe ele da vida, né? Ele tirou ele lá do túmulo. Então, chamou para Lázaro, vem para fora, né? Então, ele tirou Lázaro do túmulo, né? Jesus, ele tornou a viver, né? Lázaro ressuscitou, né? A ressurreição de Lázaro. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, serve de testemunho para outras pessoas, né? Então, não jogue fora as suas adversidades. Um momento difícil que você está passando na sua vida, o que você passou, né? O que você está vivendo. Veja como algo prático, né? Para a sua vida, que você vai estimular outras pessoas. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa semana, na sexta-feira, na verdade, eu ouvi uma pregação aqui que eu achei bem interessante. Eu nunca tinha parado para pensar sobre problema e aflição. Eu quero falar com vocês sobre essas duas palavras. Aflição é aquilo que Jesus fala para nós, né? No mundo tereis aflições. E problema é aquilo que você causa, né? Aquilo que você causa. Por exemplo, aflição, essa pandemia é algo que nós não escolhemos passar por isso, mas estamos passando, né? A situação do país, essas coisas que vêm para nós que a gente não espera, que não depende de nós. A situação do mundo. E são aflições que nós vivemos. Né? A perda de alguém, né? É uma aflição, a perda, a dor é uma aflição, né? Que nós estamos vivendo. Mas o problema é nós que causamos, né? Por exemplo, se você passa o sinal vermelho e atropela alguém ou bate no carro da frente, é um problema. Você não vigiou, você não olhou, né? Você avançou o sinal vermelho. Isso é um problema que você escolheu ter. Tá me compreendendo o que eu estou dizendo sobre a diferença de aflição e problema, né? Se você não cumpre com as leis, né, que é exigida para você, você está criando um problema, porque depende de você. Se você, por exemplo, se você tem prática de mentira, né, um pecado é um problema também que você está fazendo na sua vida, né? São coisas que vêm para a sua vida, né, que você cria, né? Se você, por exemplo, se você anda numa rodovia em alta velocidade, ultrapassa o limite de velocidade, aí você tem um problema, você desgoverna o carro e você capota aquele carro. Aquilo ali não foi aflição, é um problema que você causou, você desobedeceu a lei. Então, existe essa diferença entre problema e entre aflição, né? Jesus falou para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou assim para nós, olha, você vai causar muitos problemas, eu vou te ajudar, eu vou... Entende o que eu estou falando? Então, não foi isso que Jesus falou para nós. Ele falou, no mundo tereis aflições. Então, as aflições que vêm para nós, que é algo que nós não fazemos, que nós não procuramos, aí Jesus promete estar conosco, que ele falou que ele iria nos ajudar a vencer, né? Ajudar a vencer. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas os problemas que nós causamos, né? As dificuldades que nós causamos com as nossas próprias mãos, né? Com as nossas atitudes, às vezes com a nossa desobediência, aí a gente vai sofrer uma consequência muito difícil dessa situação, né? Dessas escolhas que nós fazemos. Então, há essa diferença,
né? Então, o que eu quero dizer para você hoje à noite é, eu fiquei pensando nessas duas palavras, e hoje, né, foi bem certinho aqui com esse texto, né, que eu trouxe para nós hoje à noite, para a gente pensar. As dificuldades que nós enfrentamos, se nós pararmos para pensar, eu e você, as dificuldades que nós estamos enfrentando, é que nós causamos ou foi aquelas que nós estamos passando porque o mundo está vivendo, por dificuldade né, que as batalhas da vida, que não depende de nós, que é o nosso meio que nós estamos que está causando. Eu não sei se eu estou expressando bem isso, é isso mesmo que eu estou... Se vocês estão conseguindo me entender o meu raciocínio, né? Porque muitas vezes, irmãos, eu e vocês estamos passando por dificuldade, por luta, porque nós mesmos causamos. Nós mesmos causamos a dificuldade. Né? E depois, quando o negócio está aí, a dificuldade está aí, e a gente pensa, e agora? Como que eu vou resolver isso? Né? A enfermidade que Marta, a dificuldade que Marta e Maria estavam vivendo não era algo que ela tinha causado. Né? Era a enfermidade do irmão. A luta dela era uma enfermidade. Né? Eu já passei por tantas perdas, minha mãe, meu pai, né, irmãos. Não foi algo que eu causei, mas foi muita dor, foi muita dificuldade, foi muita aflição. Né? Às vezes você lida com uma saúde, com problemas de saúde, são aflições que vêm na nossa vida, de luta, de dificuldade para nós. Mas nessas dificuldades, eu quero dizer a você nesta noite, que Jesus promete, que ele fala nas aflições, né, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, ele promete estar conosco nas aflições, nas lutas, na dificuldade que nós vivemos. Né? Então, o que eu quero trazer hoje à noite para nós é essa consciência, né, dessa presença de Jesus conosco nas aflições. Né? Mas também uma outra consciência, né, para a gente já ir pensando, né, no término, mas também trazer uma outra consciência de como nós estamos levando a nossa vida, sabe? De como eu e você estamos vivendo o nosso dia a dia. Será se nós estamos com as nossas próprias escolhas trazendo problemas para a nossa vida, a nossa família, né? Com as nossas próprias escolhas. E aí você não pode culpar Deus por nada. Você não pode culpar a Deus. Porque ele não teve responsabilidade nisso, naquilo que você causou. Né? Então, e a Bíblia também fala que Jesus, depois de 4 dias, ele chegou e todos estavam ali querendo ver, né, o que ele ia fazer. Ele chegou e ele falou para Maria, onde está? Né? E aí Maria e Marta foram levar Jesus e todos aqueles que estavam com ele foi junto. Né? E quando chegou lá, esse versículo é muito no versículo 35, que fala que quando Jesus chegou perto ali do túmulo, onde estava Lázaro, que era tinha uma pedra, né, que estava ali dentro, onde estava o corpo, a Bíblia fala no versículo 35 que Jesus chorou. E o que eu quero trazer para você hoje à noite, para mim e para você, é que não importa a situação que você está vivendo, que Jesus, ele sente a sua dor. Ele sente a nossa dor. Jesus sentiu a dor de Marta e Maria. Jesus sentiu, sabia que ela estava lidando com a perda do irmão. E muitas vezes nós pensamos que Jesus não tá olhando para nós, que a gente está sozinho, sabe? Que a gente está passando uma batalha sozinho. A gente não tem ninguém para nos ajudar, que a gente está na batalha sozinho, que a gente está correndo contra o vento às vezes, né? E a gente pensa que estamos sozinhos. Mas nesta noite eu quero dizer a você que Jesus está conosco, ele está comigo e com você. Nas aflições, na dificuldade, Jesus está conosco. Ele se importa com a sua dor. Jesus se importou com a dor de Marta e Maria. E ele chegou. E eu quero dizer para você nesta noite, Jesus se importa com a sua dificuldade. Eu não sei qual é, eu não sei o que você está vivendo nesses dias, né? Eu não sei o que você tem, qual tem sido o clamor do seu coração, daquilo que você tem buscado do Senhor, né? Qual tem sido o anelo da sua alma, daquilo que você tem parado e pensado, olha, só Deus que possa me ajudar. E eu quero dizer a você nesta noite que Jesus, ele se importa com você.
Ele se importa com a dor que você sofre, com o seu sofrimento, com a sua batalha, com a sua luta. E Ele promete que você não está só. E Jesus chegou ali diante daquele, quando Ele chorou ali diante daquele povo, quando Ele viu a situação. E Ele falou, tirai a pedra. E Ele deu uma palavra de ordem, né, para Lázaro. Lázaro, vem para fora. Essa palavra é bem forte, né? Que Ele falou, Lázaro, vem para fora. E Jesus deu a vida de novo para Lázaro. Ele era poderoso, ele tem o poder. Então eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, talvez nesses tempos difíceis aí que estamos vivendo, desde março para cá, né? Talvez você perdeu sua esperança, você naufragou na fé, né? Você ficou sem ir meu trabalho, talvez você foi mandado embora, não sei como é que, eu não conheço muito bem a sua vida, né? Eu estou aqui simplesmente trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Mas eu quero dizer a você nesta noite que aquele que te conhece sabe daquilo que você precisava ouvir nesta noite, né? Então, a palavra de ordem que Jesus deu para Lázaro foi, vem para fora. E Lázaro veio, desatou tudo aquilo que estava prendendo, né? Aquelas ataduras, e Lázaro veio para fora, né? Ele ressuscitou. Então, o que eu estou dizendo para você nesta noite, talvez essa caminhada aí, né? Você perdeu a sua fé, perdeu a sua esperança, né? Ontem no culto nós escutamos uma palavra tão linda sobre esperança, né? Esperança para o nosso coração, esperança de dias melhores, né? Então, talvez você perdeu a sua esperança, talvez você perdeu a sua fé, né? Talvez você pensou assim, eu não vou mais congregar, eu vou mudar, né? Eu não estou fazendo muita coisa, né? Ou então, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, quando voltar esse culto aí, eu não sei como vai ser minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero te dizer nesta noite, permaneça firme, irmão. Firme. Firme. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem poder para mudar a circunstância que você está vivendo. Lázaro já estava morto, ele estava 4 dias morto. Ele já estava, talvez ele já estava, é verdade, pela física, né, já estava em estado de decomposição. Né? 4 dias que ele já estava lá morto. Não importa quantos anos tem que os seus sonhos já morreram, não importa quantos meses tem que você está aí, né, sem esperança no seu coração, passando os dias cinzentos, né, talvez sem alegria, sem paz, talvez problema na sua família, problema com o filho, né, e você pensa assim, não tem mais jeito não. Olha, Luzinha, não tem mais jeito, sabe? Eu já tentei de todas as formas, eu já busquei de todas as formas. Talvez seja um emprego que você tanto quer, que você tem orado a Deus, tem esperado do Senhor, né? Talvez seja algo que você tem buscado há tanto tempo, né? E que essa pandemia agora, esse tempo difícil, só agravou a situação da sua vida, né? Talvez seja individual, ou pode ser na família, né, com parentes, com amigos, né, que você tem tão próximo, você está vendo que está sofrendo, mas seja também boca de Deus para encorajar outros, né, a estimularem a fé deles. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, que não importa quanto tempo você está buscando a resposta de Deus, mas Jesus, ele chega na hora certa. Um dia eu escutei uma frase que falou assim, Jesus, ele não chega atrasado e nem adiantado. Ele chegou na hora certa. Jesus aqui nessa passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, ele chegou na hora certa. Se ele tivesse junto com Marta e Maria, ele teria curado Lázaro e o milagre não teria acontecido, né? Que foi a ressurreição. Né? Então, ele ficou lá, mas ele veio. Mesmo que para as pessoas que estavam ali, junto com Marta e Maria, pensou, poxa, mas um amigo demorou demais para chegar, Jesus. Quando você chegou, olha só, já estava morto, já morreu, já até enterrou. Né? A gente pensa muitas vezes assim. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus não está atrasado em nenhuma situação da sua vida, nenhuma dificuldade que você possa estar vivendo na sua vida. Jesus vai chegar na hora certa.
Jesus vai trazer a resposta para mim e para você na hora certa. Irmãos, eu já passei por cada situações que eu pensava assim, dessa vez não vai dar. Dessa vez não vai dar. Está muito difícil, eu não vou conseguir vencer. Mas sempre Jesus chegava e me trazia a vitória. Então, eu estou falando de algo para você hoje aqui, de que eu já passei muitas situações na minha vida, e que eu pensava que eu não ia ter, que eu não ia conseguir a vitória. Mas Jesus chegou. E eu quero dizer para você, estou falando hoje aqui com muita propriedade, porque esta palavra primeiro é para mim. Né? Essa palavra aqui primeiro foi para mim. Né? Então, eu estou falando com vocês com muita propriedade. Que Jesus chega. Jesus chega. Jesus chega na nossa família. Jesus chega na nossa saúde. Ele chega, irmãos. Eu quero te dizer isso nesta noite. E eu quero te encorajar, meu irmão, nesta noite. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, eu quero te desafiar hoje à noite. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Sabe, se você não tem o hábito, sabe, de gastar o seu um tempinho ali com Deus, cria esse hábito, irmão. É algo tremendo que Jesus faz conosco. Sabe, deixa a sua Bíblia ali no lugar ali que você senta, um lugar, né, que você sabe que você ali é o seu cantinho da oração, o seu cantinho da busca do Senhor, né? Aí vocês falam, não, mano, Deus não vem, Deus não me ajuda, mas às vezes também você não está ali diante de Deus. Né? Quando Marta viu Jesus, ela não esperou Jesus vir até ela. Né? Maria ficou sentada e Marta saiu correndo. A Bíblia fala que ela foi correndo. E onde que Jesus estava vindo, ela foi ao encontro dele e ela falou, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu quero dizer a você, você precisa ir ao encontro de Jesus. Você precisa ir ao encontro de Jesus, para que ele venha te socorrer. Ele vai chegar, mas você precisa ir ao encontro. Saia do seu lugar de comodismo, do seu lugar de apatia, do seu lugar de indiferença, do seu lugar que você pensa não tem mais jeito. Saia do seu lugar. Eu estou falando para você hoje que é cristão. Talvez tem tantos anos que você é cristão. Né? Talvez você tem 10, talvez você tenha 5 anos, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Né? Não sei quanto tempo você tem de cristão. Mas você precisa ir até o encontro de Jesus. Esse encontro de Jesus, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Não é, eu estou falando hoje à noite aqui, não é para pessoas que não conhecem Jesus. Nós, como cristãos, nós precisamos de ir ao encontro de Jesus todos os dias. Nós precisamos encontrar Jesus todos os dias da nossa vida. Né? O nosso tempo de cristãos, né, não define quem nós somos, mas é a nossa busca em Jesus. É a nossa busca em Jesus. É que define que tipo de cristão nós somos. Né? Quem nós somos em Deus. Né? Se olhar para uma pessoa, às vezes a pessoa está sempre com luta, sempre com dificuldade, aí a gente vai conversar e aí você vê que a pessoa não tem disposição para orar, para guerrear com Jesus, para buscar Deus, para ler a Bíblia, para buscar o Senhor. Marta saiu correndo, foi ao encontro de Jesus. E ela falou, se o Senhor estivesse aqui. Então, meu irmão, nesta noite, eu quero dizer a você, corra ao encontro de Jesus. Não pare, não fique parado aí na sua casa pensando assim. Tá tudo difícil mesmo, Lourdinha. Esse mundo, nossa, as fronteiras da Tailândia estão fechadas. Não posso ir. O meu líder falou, Lourdinha, só abriu, provavelmente, ainda com restrição de visto. Deus sabe todas as coisas. Deus tem um propósito. Deus não perdeu o controle. Né? Deus não perdeu o controle.
mas eu tenho buscado a Deus, orado e procurado florescer naquilo onde eu estou, né? Porque muitas vezes também nós queremos que as coisas aconteçam e nós não fazemos nada para que aquilo aconteça, né? Então, eu estou florescendo onde eu estou, fazendo as coisas, trabalhando, servindo. Quando abrir, eu vou. Deus sabe a hora certa, Deus sabe o tempo certo, né? Eu poderia falar, não, já que não vai abrir, então eu vou ficar aqui de boa, não vou fazer mais nada, né? Vou esperar aí, vai passar até abril, vai chegar, o dia vai chegar. Mas não é assim, é buscando o Senhor, é orando, sabe? É batalhando as regiões celestiais pela causa. Então, eu e você precisamos buscar o Senhor e ir de encontro a Jesus. E o meu desejo hoje à noite é que talvez você tenha caminhado com Jesus há tantos anos. Talvez 10, 20, 15 anos. Né? Mas você nunca conheceu Jesus de verdade. Você nunca conheceu Jesus. Você simplesmente conhece o Deus que as pessoas pregam, falam bonito na televisão, né? Você vai na igreja, você até canta. Mas na sua intimidade você não tem intimidade com o Pai, de escutar a voz dele, de ouvir o que ele tem para te dizer. Você sentar e falar, Jesus, muito obrigado por tudo que você tem me feito. Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor tem trazido para a minha mesa todos os dias. Simplesmente você vai numa igreja. Você simplesmente frequenta uma igreja. Tem dons. Mas os seus dons não valem de nada se você não tiver a presença de Jesus na sua vida. Nossos dons não valem de nada. Deus não está interessado nos nossos dons. Ele quer a nossa vida, é o nosso coração. É aquilo que nós dedicamos para Ele. A gratidão do nosso coração, é a busca do nosso coração a Ele. É que Ele espera de cada um de nós. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje à noite, irmãos, é debaixo de muito temor do Senhor, sabe? Essa palavra também é para mim. Todos os dias eu quero ir encontrar o meu Senhor, encontrar o meu Deus, porque é nele que nós vamos encontrar força, é nele que nós vamos encontrar a coragem, é nele que nós vamos encontrar a fé, a perseverança, para nós vencermos as aflições que ele falou que nós iríamos passar. Ele não falou dos problemas, ele falou das aflições que nós iríamos passar. Então eu quero te dizer nesta noite, eu não vim aqui hoje à noite para dizer para você que para você servir Jesus você não vai ter mais luta nem dificuldade, você não vai passar mais problema. Não é verdade. Ele é muito claro, no mundo tereis aflições. Mas ele nos garante que nele nós venceremos, que nele nós teremos a vitória, que nele nós seremos abençoados, que nele nós seremos aquilo que ele tem para nós, né? E que ele vai fazer na nossa vida. Então, a minha oração para você hoje à noite é que eu quero enfatizar isso sobre a sua vida nesta noite. Vá ao encontro de Jesus, todos os dias da sua vida. Então, que você possa, nesta semana, aí que estamos aí, quase chegando no final do ano, né? Nessa semana agora, amanhã, né, segunda-feira, vai ao encontro de Jesus. Né? Ouça essa palavra hoje à noite. E amanhã fala, não, eu vou tomar uma postura na minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu vou ao encontro de Jesus. Eu quero ir todos os dias ao encontro de Jesus. Né? Quando nós temos uma amiga, uma pessoa, né, que a gente gosta tanto, né, quando chega, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer agradar. E muitas vezes nós não fazemos isso com Jesus. Chegamos a perder de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele faz tanta coisa boa para nós. Ele é tão fiel, tão bondoso. E nós sequer não damos a honra a Ele, nós sequer não lembramos dEle. Não temos tempo com Ele, não buscamos a Ele. Nós não deixamos que Ele nos ajude. Nós agimos com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, e nós não buscamos. Ele tem que ocupar o lugar de primazia no seu coração, na nossa vida. Ele que tem que ocupar o lugar.
Eu estou lendo um livro, eu gostaria até de indicar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui está falando sobre a experiência da mesa. Né? Jesus sempre falou sobre a mesa, o lugar da mesa. E a mesa é o lugar que ele está junto conosco. Né? Talvez você nunca convidou Jesus para sentar à mesa com você, né? Para estar com sua família sentado no lugar de honra. Então, eu te aconselho nesses dias mudar os seus hábitos de relacionar com Deus, né? Convidar Jesus para estar à mesa com você, convidar Jesus para estar perto de você. Né? Eu tenho uma amiga que ela falou que uma vez ela estava sozinha em casa e ela foi tomar café e ela botou a xícara de Jesus. Ela falou, Senhor, eu estou sozinha, mas sozinha, né? Não, no sentido que ela estava falando, mas a sua xícara está aqui, senta comigo. Tanta intimidade que ela tinha com Jesus. E muitas vezes nós não convidamos Jesus para nada. Para nada, para nada. Agimos com as nossas próprias forças. Esquecemos dele, que ele tem que tomar um lugar de primazia no nosso coração. Então que essa semana, meu irmão e minha irmã, vá ao encontro de Jesus. Né? Vá ao encontro, corra ao encontro dele. E você vai ver que a sua vida vai ser mudada. Né? Eu não vou te prometer aqui que os seus problemas vão ser tudo solucionados. Não é isso que eu estou dizendo para você hoje à noite. Mas eu estou dizendo para você que quando a presença dele chegar na sua vida, vai fluir do seu coração muitas coisas, né? A alegria, a felicidade, a satisfação, sabe? Você vai deixar de ser essa pessoa, às vezes, que reclama, que murmura, porque a alegria, o gozo dele vai estar dentro de você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça nessa semana. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor realmente possa estar com você. Né? E que você nessa semana, que antecede aí o nosso final do ano, né? Uns poucos dias para a gente terminar, um pouco tempo para nós terminarmos o nosso ano. Mas ainda dá tempo. Né? Não deixa para você fazer os propósitos no dia 31. Né? Que muitas pessoas vão e falam assim, porque o próximo ano eu vou fazer isso, e até escreve, né, numa listinha o que você vai fazer no próximo ano. Mas não deixa para o próximo ano, começa amanhã, na segunda-feira. Né? E se alguém quiser me mandar uma mensagem no privado, quiser compartilhar alguma coisa, eu estou à disposição para orar com você, para te ajudar, viu? Para te encorajar. Né? Eu estou sempre aqui, né? Então, que o Senhor, meu irmão, minha irmã, que essa semana seja uma semana de vitória na sua vida, seja uma semana abençoada, seja uma semana que Jesus vai manifestar a sua presença na sua vida. Mas, se você for ao encontro dele, ele vai se manifestar. Amém? Que o Senhor realmente te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de vitória, né, que você receba do Senhor todas a graça que você precisa para viver essa semana. Né? Então, que o Senhor realmente abençoe a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor a quem recorrer. Marta, Senhor, quando viu Jesus, ela foi correndo ao encontro dele e ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, nós queremos ir de encontro ao Senhor todos os dias. Quando nós levamos para o Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, Senhor, os nossos desafios, as nossas aflições, nós precisamos ir para o seu encontro, Senhor, e apresentar ao Senhor a nossa dificuldade. Então, que eu, Senhor, e essa igreja, a igreja, Senhor, e os meus irmãos, possamos ir, Senhor, todos os dias a seu encontro, Senhor, a estar com o Senhor, Deus, a buscar o Senhor, Deus, e saber que o Senhor está conosco, Senhor. Que o Senhor se importa com a nossa dor, que o Senhor se importa com as nossas aflições, que o Senhor se importa com aquilo que estamos vivendo, Senhor. Mas que o Senhor realmente também quer, Senhor, que nós tenhamos um bom relacionamento contigo, Senhor. Então, que nesta semana, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver uma semana diferente. Uma semana, Senhor, onde nós
teremos, Senhor, a sua presença constante conosco, Senhor, porque nós queremos te buscar todos os dias, Senhor, e ir ao seu encontro, Pai. Ir ao seu encontro, Jesus, para que o Senhor se revele a nós de uma forma especial. Seja conosco, Senhor, nesta semana. Nos dê uma semana de vitória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite. Fica na paz.